aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje eu converso com o Dr. Rodrigo. A gente conversar um pouquinho sobre o Vet Nômade. Deixar ele se apresentar. E aí, tranquilo? Tudo bom? Bom, primeiramente aí agradecer a todos pela oportunidade de vir aqui apresentar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa luta. Meu nome é Rodrigo Mendes, médico veterinário responsável pelo projeto Vet Nômade. E a gente vem trazendo esse serviço para ser difundido, né? Para tentar buscar melhorar a saúde única. E a gente sempre diz através dessa medicina do coletivo, que vai trazer impactos direto no meio ambiente, na vida dos animais, né? E na das pessoas diretamente. Então, um serviço essencial. E hoje a gente vem colocando o Vet Nômade como uma ferramenta, né, para os municípios, para ONGs, protetores independentes, para fazer o controle populacional, né, que é de extrema importância, principalmente em lugares que não há veterinários para poder fazer, onde não tem essa cultura da castração. Então, a gente vem trazendo esse serviço e, graças a Deus, aí rodando o Brasil e até fora do Brasil agora. Tranquilo. E como é que surgiu o projeto? Então, o projeto Vet Nômade, ele surgiu da necessidade de uma amiga, né, no interior da Bahia, aí no extremo sul, minha amiga Rosita, um grande beijo para ela. E quando ela mudou de São Paulo para lá, ela levou duas gatinhas, e dessas duas gatinhas ia dando cria de 2 em 2. E depois de 2 anos que eu vim conversar com ela, ela já estava com 80. Nossa. E aí ela falou assim para mim: Rodrigo, é muito complicado levar para operar, que a cidade mais próxima seria Porto Seguro. O custo da castração para ela ainda estava muito alto. E ela falou: eu não tenho como me locomover para levar todos esses animais. Até eu terminar de castrar todos, eu vou estar com 500. Então vai sair mais em conta você vir de São Paulo para cá, para minha cidade, castrar todos. E aí, nisso, acabou surgindo a oportunidade, perguntando para ela, será que não tem mais vizinhos interessados, tal? E aí a gente montou a unidade móvel, foi até ela, e aí começou o serviço assim. Inicialmente, eu tinha tirado todos os equipamentos da minha clínica para colocar nesse ônibus. E aí aconteceu que depois nós nunca mais conseguimos voltar esse equipamento para a clínica. Esse ônibus continuou na estrada até hoje. E essa clínica que eu tinha em São Paulo, eu acabei passando para uma amiga tomar conta, né? E nós estamos na estrada até hoje. E como é que é a estrutura de vocês? Então, nós temos essa unidade móvel, onde dentro dessa unidade móvel, né, que hoje é um ônibus, a gente tem uma sala de preparação, depois nós temos o centro cirúrgico, e aí a recuperação desses animais é realizada fora do centro cirúrgico, tá? Então, a gente sempre pede que o local que a gente vai fazer as castrações tenha um local de apoio para receber as pessoas, lugar coberto, banheiro, né, água, energia 220 e essa salinha que geralmente a gente faz o pós-operatório, onde acontece a recuperação pós-anestésica, tá? Então, sempre a gente segue essa sequência e o ônibus para nesse local e nós fazemos as castrações. E como é que é feito esse contato com vocês? Como é que é esse cronograma para vocês irem para os locais? Então, normalmente, né, as pessoas entram em contato conosco na nossa página, até mesmo pelo meu WhatsApp. A gente faz um estudo porque o deslocamento da unidade móvel ela é muito custosa, né? Hoje o nosso ônibus ele faz 3 quilômetros com litro de diesel. Putz. Então, muitas vezes, eu sou de São Paulo, até eu chegar em alguma comunidade, a gente roda aí 3.000 quilômetros, 4.000 quilômetros para ir. E aí você tem que pensar no custo de ida e volta. Então, para poder hoje atender, para ser viável para a gente atender uma comunidade, muitas vezes a gente faz um itinerário. Porque se for colocar esse custo todo só para uma única prefeitura, muitas vezes o custo por animal ficaria muito alto. Então, no caminho até chegar a essa prefeitura, eu vou atendendo outras cidades para conseguir diluir esse custo e fazer com que as pessoas consigam ter acesso, né? Então, por isso que a gente fala que a nossa agenda ela depende desse roteiro e depende de outras cidades, porque aí assim não fica pesado para ninguém.
né? Porque aí você pega o valor, imagina, só para eu chegar numa cidade, muitas vezes eu já estou devendo 15 mil reais, entre deslocamento, pedágio, alimentação, hospedagem da equipe. Então, se eu dividisse esse custo, muitas vezes só para operar 50 animais, só de custo ficaria muito alto. Então, para poder ser diluído, a gente tem que ir fazendo outras cidades no caminho. E a equipe é composta por quantas pessoas? Nós temos uma equipe que é composta hoje por 8 pessoas, são 3 médicos veterinários, um motorista e mais 4 auxiliares. E porque hoje a gente tem que entender que é como se fosse uma linha de produção, né? Não gosto de utilizar esse nome, né? Porque cada animal tem a sua atenção, tudo, mas é cada um realizando uma única função. Então tem o médico veterinário que vai fazer anestesia, tem um outro auxiliar que vai buscar esse animal, vai fazer a tricotomia, a retirada dos pelinhos, vai pegar o acesso, vai colocar no soro, aí vem com o aspirador, tira todo esse pelo, depois vai para uma outra mesa para poder fazer a asepsia, depois esse animal vai para a mesa do centro cirúrgico, é operado, depois ele vai para uma outra mesa que é um pós-operatório imediato, que a gente chama, onde vai ser observado os parâmetros, né, os sinais vitais, para depois ser feita a liberação. Né? E nisso, aí tá, enquanto um está na mesa, daí um pouco já está subindo o outro, aí mais ou menos assim, tudo feito pelo rodízio. E vocês estão já há quanto tempo? O projeto VetNômade já tem 7 anos. Né? Eu tenho outros trabalhos, né, relacionados a essa causa animal. Eu trabalho na área desde os 12 anos de idade em uma ONG, né, que foi a primeira ONG de proteção animal de Carapicuíba. E de lá para cá o projeto foram sendo desenvolvidos diversos projetos. Aí eu comecei com uma clínica chamada Bicho Verde Água. Nós ganhamos um prêmio, né, internacional, fui selecionado entre os 20 jovens empreendedores sociais do Brasil por uma rede americana. Aí depois esse projeto ele migrou dessa clínica física, né, e foi para o VetNômade. Então ele foi passando por vários processos até hoje chegar. Hoje eu falo que o VetNômade transformou minha vida, né? E eu e o VetNômade somos quase que hoje uma coisa só. E a rotina deve ser puxada, né? Porque vocês não têm um local fixo. Na verdade, assim, nós somos bem nômades mesmo, né? Hoje está completando quase 2 meses fora de casa e passando por diversos municípios e em vários estados. Então, a gente muitas vezes iniciou na Bahia, foi para o Espírito Santo, agora estamos em Minas Gerais. E a cada dia que vem passando, né, mais pessoas vêm conhecendo o nosso trabalho, vêm sentindo a importância e vêm levando esse serviço para outros lugares também. Então, sempre falo que cada campanha a gente sai com contatos novos, pessoas novas no local. Isso é muito gratificante também, porque também é um reconhecimento, né, do trabalho. E eu falo para todo mundo que o castramóvel, ele não é... Nós não só realizamos castrações, né? Porque muitas pessoas acham que quando chega um ônibus numa cidade, isso acaba mudando a energia do lugar. Por quê? Porque as pessoas têm curiosidade, vai começar a pensar, nossa, por que um ônibus? Por que eles estão vindo de tão longe? Então, tá passando o ônibus na rua, nossa, é um castramóvel. E muitas vezes tem uma clínica veterinária na cidade que faz castrações e as pessoas ainda não dão tão importância quanto quando você chega com uma unidade móvel. É como se o circo estivesse chegando na cidade. Então, isso gera muita reflexão nas pessoas, né? Ah, por que castrar? E, né, porque a pessoa começa a entender por que uma equipe está fazendo isso. Então, gera uma mudança mesmo de energia, de consciência dessas pessoas. E aí acaba trazendo outros impactos, né, meio ocultos nessa ação, que não é só a castração. Então, e acaba gerando uma coisa de status também. Depois, tem muitas comunidades que nós começamos a fazer, que depois que as pessoas percebem quais são os benefícios que a castração traz para os seus animais, e vê aqueles gatos parando de miar em cima do telhado, tudo, aí elas começam a conversar com eles, você não capou seu gato ainda? O meu já é capado, e não sei o quê. Então, começa a gerar uma mudança de status também, eu tenho um bicho capado, você não tem, umas coisas assim. E isso acaba, você tem que capar o seu bicho, né? Eles falam muito, muito disso. Então, a gente tenta trazer
levar esse serviço, principalmente onde índices de desenvolvimento humano sempre são menores, a gente sempre tem tentando buscar esse acesso, né, para poder oferecer para essas comunidades, tudo. Então, E a receptividade nas comunidades é boa? como eu disse, né, assim, uma questão cultural, né? Hoje eu vejo que o machismo não está na sua cabeça de homens, né? Muitas mulheres também têm esse machismo, tipo, ah, eu preciso deixar meu cachorro ser feliz, o meu macho procura castrar a fêmea, mas os machos não. Então, aos poucos, a cada vez que a gente vai aumentando essa regularidade nessas comunidades, a gente vem percebendo que isso vem mudando um pouco com o tempo, porque as pessoas vão começando a pesquisar mais sobre os benefícios. Quando você chega numa comunidade muito pequena, a primeira vez, assim, há uma resistência maior. Mas depois que ela vê que o pós-operatório foi tranquilo, é aquela coisa, o animal melhorou muito do seu comportamento, aí aos poucos a gente vem mudando vem percebendo uma melhor aceitação dos serviços. E vocês já passaram por quantas cidades? Vocês têm uma noção? Olha, nós já, assim, da última contagem que nós fizemos, nós já estávamos em torno mais ou menos de umas 47 cidades, né, dentro aí pelo menos de 6 estados. Então, durante esses 7 anos, né? Algumas a gente voltou com muito mais regularidade, fez uma quantidade maior de castrações, mas a gente tem um número mais ou menos assim até a última contagem que eu tive. E tem uma ideia de quantas castrações vocês já fizeram? Olha, o projeto, como o VetNômade, ele já está... a gente já feito um levantamento, tinha dado 80 mil até um tempo atrás, até a última reportagem que eu tinha feito. Depois desses 80 mil, a gente já está em torno mais ou menos de uns 6 mil animais castrados. Então, nós estamos indo para 86 mil animais castrados. É uma quantidade boa, a gente pensando em controle populacional. Sim, mas a gente sempre fala que o controle populacional ele precisa ser algo contínuo para Sim. ter realmente um impacto. Por quê? Porque bastou você deixar lá uma cadela e uma gata ali sem castrar, que dentro de 2 anos a proporção que isso vai causar de descendentes é muito grande. Então, a gente vem tentando colocar isso na cabeça assim, dos gestores municipais, que é importante apresentar uma continuidade. A gente não quer exterminar os animais, né? Algumas pessoas ficam falando, ah, não vai capar, você vai capar todos os bichos do mundo. Não. A gente não quer extinguir os cães e os gatos. A gente quer oferecer controle. Porque aqueles animais que você vê na rua adulto, não são aqueles animais que nasceram lá no meio do mato, cresceram e se tornaram adultos. Aquele animal adulto que você vê na rua é que ele veio da casa de alguém, ele foi sociabilizado, ele cresceu, entrou no cio, alguma coisa, e ele foi abandonado. Porque um animal em vida livre, ele não consegue fazer com que os seus descendentes se tornem em vida adulta. Porque a disponibilidade por comida, o instinto de caça já é muito mais prejudicado, os animais não conseguem só sobreviver com lixo. Então a gente sempre fala que o reflexo do abandono, ele é diretamente ligado a esses animais. Porque você vê lá a quantidade de animais que tem nas ruas, ele veio da casa de alguém. Né? Não é que ele nasceu lá no meio do mato, porque esses animais que nascem lá no meio dos matos, eles acabam morrendo. O fato de você não ver muitos filhotes nas ruas, não quer dizer que não está tendo nascimento, que esses animais não estão morrendo lá no meio do mato por fome, frio, sede, né? Então tem toda essa questão, que a gente fala que são aqueles animais invisíveis, que a gente não vê, mas eles estão nascendo a todo tempo e estão morrendo. E como você falou, né, conscientizar também a questão de que tem que castrar os machos, porque a fêmea, o período de gestação e tudo, ela vai estar ali, mas o macho pode gerar um número de descendentes muito maior, né? Eu vou contar até uma história assim para vocês, assim, a cadela, né, os caninos e os felinos, eles têm um comportamento hormonal diferente, as duas espécies. Então, vamos supor, você tem um gato e uma gata. Esse gato, ele vai ficar em cima do telhado, miando, batendo na sua gata, mijando pela casa inteira, né? Porque ali ele está liberando hormônios para tentar antecipar o cio dela. Por quê? Porque a gata tem cio induzido. Enquanto que a cadela não. Ela tem aquele período que ela vai entrar a cada 6 meses, mais ou menos,
E mesmo que o macho libere hormônio, bata nela, ela não vai conseguir antecipar o cio dela. Então, a gente percebe, aí o gato macho está lá em cima do telhado fazendo tudo isso. Se você castra só a gata e não castra o gato macho, ele vai continuar miando em cima do telhado, vai continuar batendo na gata porque ele não sabe que ela está castrada, entendeu? E isso tudo vai mudar o comportamento daquela comunidade. Então, os vizinhos vão jogar veneno para cima do telhado para matar esses gatos que não aguentam mais ficar sem dormir por conta da barulheira. O gato muitas vezes está passando em cima, tem pessoas que criam passarinho lá na gaiola, fica com raiva dos gatos, acabam jogando veneno. Então, eu sempre falo para todo mundo: castrar o gato e a gata, você acaba trazendo um equilíbrio, né? E esses gatos tendem a ficar mais caseiros, né? Porque eles já não vão mais em busca de cio, né? Nem as gatas vai procurar macho, nem os machos vão ficar procurando fêmeas. Então, isso traz um grande benefício. Outros benefícios de castrar o cachorro macho, né, também, é por conta hoje, é muito comum você ver um TVT que é chamado de tumor transmissível venéreo, que é como se fosse uma DST humana nossa, e eles acabam transferindo um para os outros, né? Então, um macho sai contaminando as outras fêmeas, e uma fêmea contaminada sai contaminando todos os machos que estão ali copulando com ela. Então, assim, fora das questões hormonais de brigas, ansiedade, pulgas, né? Então, e fora a questão de tumores prostáticos em machos, nas fêmeas a gente vai evitar infecções de útero, tumores. Então, isso tudo traz mais saúde para o animal. Um animal castrado vive mais e com mais qualidade de vida, porque ele não vai sofrer tanto das patologias por conta dessas questões hormonais. E como é que é feito o cadastramento? Então, normalmente as pessoas, né, procuram as suas secretarias de saúde, que está essa pasta, né, da proteção animal, faz ali o cadastro, eles recebem umas orientações né, cirúrgica de como preparar esse animal para o dia da cirurgia, orienta sobre as necessidades de exames, e caso a pessoa tenha interesse, leva para uma clínica para fazer os exames, depois leva no mutirão para a gente analisar. Mas isso acaba sendo uma quantidade muito pequena de pessoas que realizam ainda os exames. E depois é marcado um dia, né, para essas pessoas, a secretaria entra em contato. Ou quando são organizados pelas ONGs, né, pelas ONGs, elas também vão fazendo essa divulgação, esse cadastro, passam-se as informações pré-operatórias, depois essas pessoas levam no dia do mutirão de castração. Então, esses mutirões geralmente são organizados, como você falou, né? Vocês geralmente montam um roteiro. Sim, porque como eu falo para você, exemplo, hoje nós estamos em Paracatu. Uhum. Então, nós estávamos, nosso ponto de partida, vamos supor, Espírito Santo. Até a gente chegar a Paracatu, então a gente foi Espírito Santo, fez algumas cidades ali em volta, depois desceu para Bahia, entendeu? Aí vai subindo o caminho da nossa rota, então a gente passou aí por umas 8 cidades até antes de chegar em Paracatu. Então, para poder a gente conseguir chegar aqui, porque andar tipo 2.000 quilômetros sem nenhuma parada acaba ficando muito custoso, né? E aí também esse roteiro de vocês é montado conforme a demanda, é isso? Que nem hoje nós fechamos a nossa agenda até maio. Agora, dia 6 de maio, nós estamos inaugurando o nosso hospital veterinário, o primeiro hospital veterinário do Vetnômade. Legal. Que vai ser lá na cidade de São Mateus, no bairro de Guriri. Então, nós vamos fazer a inauguração desse hospital. A equipe Vetnômade estará lá nesse hospital durante seus 30 dias, mais ou menos. E depois a gente segue com a nova agenda. E aí, durante esse período, algumas cidades já vão entrando em contato conosco. Outras, nós já temos algum... Travou. Nós vamos dar curiosidades que a gente já tem contrato fechado, para depois a gente começar um novo roteiro. Então é muito bem programado, né, tudo. Travou de novo. É que travou. Deu uma travadinha. Então, assim,
cronograma de vocês é muito bem feito, né? Sim, a gente tem que ter uma previsão, porque assim, tem muita gente que acha que a gente vai pegar o ônibus, parar numa cidade, ficar ali, vem, estamos aqui castrando, né? Não, tem que ser uma coisa organizada para poder conseguir, porque imagina que eu tenho que organizar praticamente cada expedição umas 20, 30 cidades, então são 20, 30 organizações de logística, né? Enfim, são muitas coisas que envolvem uma ação dessa, então não dá para simplesmente a gente sair parando nas cidades sem ter a garantia da quantidade de animais que a gente vai ter para operar, né? Porque senão a gente acabaria entrando em prejuízos maiores, né? É pra gente vocês pararem pra castrar dois, três. Tipo, a estrutura que separa para montar é muito grande, né? Você tem uma equipe, essas pessoas recebem pelo seu trabalho, né? Tem as suas medicações, tem o custo da própria unidade. Então a gente precisa ter uma previsão mínima, por isso que a gente precisa da quantidade, que é dentro da quantidade que a gente consegue viabilizar as ações. E não é só isso, né, cara? Tem estadia, alimentação dessa equipe. Geralmente vocês não ficam só um dia, né? É, Ó, muitas vezes nós precisamos fazer deslocamento que demoram 2 dias para chegar até uma cidade. E nesse meio tempo a gente tem que parar, tem que almoçar, tomar café da manhã, café da tarde, entendeu? E dormir, se hospedar. Então é um custo E no muito alto próprio que a gente local dá. também vocês não ficam um único dia. Não, então, a gente tem que ficar muito. Na maioria dos lugares a gente precisa ficar 48 horas ainda quando acaba o evento, para situações de caso de intercorrência, se tiver alguma intercorrência em pós-operatório imediato, a gente está dentro da equipe, dentro da cidade ainda para atender esses casos. Então, isso também envolve custos, né? Eu imagino, porque não é algo tão simples, né? E as pessoas tendem a achar que o ônibus só precisa de diesel, né? E não é isso, né? A gente sabe que tem uma manutenção preventiva. Um pneu de um ônibus é muito caro, né? São 6 que ele tem. Então, a todo momento, cada vez que a gente para numa campanha, eu deixo esse ônibus para fazer manutenção, troca de uma peça, para poder ver troca de óleo. Então, tem bastante coisas que tem que ser feito com uma manutenção preventiva, né? Para poder fazer isso. É, E porque por não. isso que a gente tenta fazer com que mais municípios possam assumir esse papel, que o nosso sonho é que a gente saia para castrar, mas que não tem que cobrar das pessoas, né? Que os próprios munícipes, os municípios, os gestores consigam licitar esse serviço para que a população não precise arcar com esse custo, que é muito E. mais Ah, prazeroso, não, né? sim. E geralmente esse custo fica como? Então, eu faço esse cálculo, né? Geralmente essas prefeituras nos licitam, né? Nos orçam essa quantidade, falam, eu tenho 100 animais para castrar aqui na minha cidade. Eu vou ver a cidade onde ela está, calcula a distância, quanto que eu gastaria mais ou menos para chegar até a cidade, e aí a gente elabora um custo para para aquela região, entendeu? Então, assim, nunca pode ser que os valores mudem, né, de uma cidade Sim. para outra. Por quê? Porque o custo muda de deslocamento. A quantidade ela é muito importante. Então, quanto mais tempo eu ficar na cidade, mais em conta fica, porque eu não tenho esse custo de ficar me deslocando, né? Porque a gente já está ali na cidade. É, como você falou, Então, são tudo isso 3 quilômetros influencia. com litro, fica meio complicado, né? É, então, aí, por isso que eu falo, a gente sempre analisa caso a caso. Não dá para padronizar uma coisa, uma vez que a gente tem muitas coisas envolvidas, né, para a elaboração desses custos. Então tem todo um projeto também antes de se chegar no local, né? Tem o estudo e até mesmo para ver se a viabilidade da unidade móvel. Existem lugares que o ônibus não entra, entendeu? Já teve lugares que para poder fazer, exemplo, uma castração numa ilha, você tem que ir de barco. Então não é ônibus. Então aí Não é você tem tão que buscar simples uma assim. estrutura. É, Então, hoje em dia, a gente tem que estudar muito bem o lugar onde você vai trabalhar, ver todos os fatores envolvidos que tem ali naquela localidade, a questão de planejamento dos resíduos gerados pela unidade móvel, contaminantes, né? São as vísceras, essas coisas, a gente também tem que fazer um planejamento, se a gente vai conseguir dispor isso do município, se ele vai conseguir fazer a coleta, se a gente vai precisar contratar uma empresa para fazer essa coleta.
Então, a gente precisa, cada cidade, cumprir com algumas regras básicas, né, de segurança, de biossegurança para essas ações. E é basicamente castração que vocês fazem apenas. Nós focamos realmente em castração, porque os outros serviços, né, tem que ser feito realmente em clínicas, essas coisas. Uhum. Hoje, o que tem resolução para ser feito fora de clínica é só castração. Mas vocês fazem um atendimento prévio desse animal? Quando eles chegam, a gente faz uma anamnese, né, que a gente chama, eles preenchem um termo de responsabilidade cirúrgica, onde ali vai constar várias informações dos riscos cirúrgicos e anestésicos. Tem um questionário que eles preenchem com perguntas básicas para a gente avaliar se aquele protocolo anestésico que nós estamos utilizando atende aquele animal. Depois ele é passado por uma avaliação clínica e depois é anestesiado. Gatos são feito essa anamnese toda dentro do ônibus para não correr risco de ter fugas, né? Se um gato escapar no meio de todo mundo assim, Já depois era. ninguém pega. E aí, então, os cães dá para fazer no meio externo do ônibus e os gatos dentro do ônibus. Uhum. E. Obviamente vocês não pegam sempre animais tranquilinhos. Assim, nosso sonho, né? Né? De vez em quando tem O um. melhor dos mundos seria que fosse, mas não, existem animais ferais, principalmente quando a gente vai trabalhar, que é o SED, né, que a gente chama captura, esterilização e devolução. Uhum. Então, geralmente são animais de colônias que precisam cada animal voltar para sua colônia. E aí são animais mais ferais, são animais mais ariscos, que têm pouco contato, nenhum contato com seres humanos. Então, para tudo isso também há técnicas para a gente poder fazer essa contenção. E tem tido um resultado bom, né? O projeto de vocês. Como você falou, já são quase Olha, 90 mil animais, né? graças a Deus é isso que eu sempre falo para as pessoas. Nosso trabalho ele é divulgado principalmente o boca a boca. Então, com esse boca a boca, sempre quando a gente está aqui na cidade, o gestor dessa cidade acaba indicando para a próxima. Por quê? Porque eles vão gostando muito do trabalho, vai vendo que os resultados vêm trazendo de forma positiva. Hoje, bastante gestores já mudaram um pouco da sua concepção, porque antigamente as pessoas falam, não vou fazer nada para cachorro porque cachorro não dá voto. Mas as pessoas entendem que quem tem dono, que é dono de cachorro, que faz alguma coisa para eles, eles reconhecem muito bem. Então, a proteção animal dentro da política também vem crescendo muito grande. Isso é uma coisa que a gente vem acompanhando, se você for ver aí, deputados eleitos pela causa animal, prefeitos, muita vereadores. Então, isso vem crescendo muito dentro da pasta, porque é algo essencial. Está todo mundo vendo que muitos municípios já não aguentam mais cachorro nas ruas. E não é nem porque você não gosta, você pode até não gostar de cachorro. Mas se você estiver andando numa estrada à noite, uma cadela no cio estiver passando 10 cachorros atrás, você não sabe qual vai ser seu reflexo de pôr o pé no freio, de causar um acidente. Uhum. Qual é a quantidade de animais que se envolvem em acidentes, né? E que muitas vezes tem até vítimas fatais. Então, você gostando ou não, ele faz parte, né, desse meio ambiente que nós estamos inseridos. E uma vez que nós introduzimos eles no nosso meio e acaba tendo esse abandono, nós também somos corresponsáveis por eles, né? Por conta desse controle. Então, e outra coisa, cidades turísticas, questões de impacto. Eu fiz junto ao trabalho aí do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ali, nós fizemos um planejamento pensando nas espécies invasoras para dentro do parque. Você imagina a quantidade de pássaros, pequenos mamíferos que um gato em vida livre é capaz de matar. Subir numa árvore, matar, sabe, captura de ovos, de filhotes, essas coisas, e muitas vezes espécies até ameaçadas. Quantidade de caninos que começam a fazer caças dentro de parque como se fosse matilha. E as nossas presas, elas não estão acostumadas com esse comportamento de matilha. Por quê? Porque os que nós temos aqui são grandes felinos, que caçam sozinhos. Então, hoje, quando você vê aí um bando de cachorro indo atrás de um veado, onde ele vai se cansar muito mais rápido, esse instinto de caça feito em matilha, eles acabam tendo muito mais sucesso nas capturas,
Muitas vezes é normal você ver cães atacando um tamanduá, pequenos mamíferos, porque eles estão ali, né, nessa área. Então, fora as doenças que eles podem levar para a área de parques, hoje a gente tem lá no parque lá da Chapada o lobo-guará. E as doenças que os cães têm podem transmitir para o lobo-guará, como sinomose, sarna, entre outras coisas. E fora que por onde o cachorro passa nessas trilhas, o lobo-guará já não vai. Então ele vai diminuindo o seu espaço de habitat por conta de que muitos caninos invadindo a área de parque. Então é importante que as pessoas tenham consciência que isso causa um impacto direto na vida nativa, né, dos animais, exóticos, e se não tiver esse controle, vai sofrendo cada vez mais por espécies aí ameaçadas. Tem ilhas onde a população de gatos cresceram muitos, que os pequenos lagartos já estão sendo quase extintos por conta da caça, né? É, então a gente tem que entender que é um impacto. Tudo aquilo que é em excesso gera um impacto, né? Então a gente sempre fala que o excesso nunca é bom, em nada nessa vida. Até o excesso de coisas boas é ruim. Então a gente tem que ter um equilíbrio, tem que pensar. É uma questão de saúde pública, como eu te disse, são diversas doenças e zoonoses que são transmitidas pelos animais, principalmente quando se tem uma grande população em um espaço pequeno. Então você vê lá a vida de um protetor de animais que tem 30, 40, 50 animais dentro de casa, a chance deles ter que usar o Sistema Único de Saúde por algum motivo é muito grande. Então, muitas vezes ele pode pegar uma sarna, pode pegar uma micose, pode sofrer arranhaduras, mordeduras, entre outras coisas, e tudo isso vai sofrer de reflexo no Sistema Único de Saúde. Né? Até para tratamentos psicológicos, porque uma pessoa que tem essa quantidade de animais dentro de casa acaba perdendo um pouco de qualidade de vida, já não viaja mais, já não tem uma vida social mais ativa, né, por conta de tantas demandas que se geram para essa pessoa. E a receptividade de vocês? Você notaram se ela é maior em cidades maiores, cidades menores? Olha, o nosso prazer e nosso tesão, eu sempre falo assim, ele é muito em cidades pequenas. Eu acabo comparando que é como se você pegasse uma luz e levasse para apartamento. Quando você compra um apartamento, você já espera que ele já venha com luz, água, gás, encanado. Uhum. Então não é algo que vai fazer grande diferença na sua vida. Então em cidades grandes, a gente percebe isso. Quando você vai para uma cidade lá do interior, que a pessoa nunca teve uma luz, nunca teve energia, e de repente ela começa a ter a possibilidade de ter um fogão, uma geladeira, né, a luz à noite, aquela coisa, você percebe que a satisfação dessa pessoa não vai ser a mesma do que aquela que está no apartamento e convive com esse serviço. Então, nas cidades grandes, eu sempre falo que as pessoas já estão acostumadas com esse serviço. Eu venho de São Paulo, onde diversas prefeituras já realizam mutirão de castração, onde já tem clínicas populares espalhadas pela cidade inteira, tem hospitais públicos. Então, a pessoa que nos recebe em cidade grande ainda tem um pouco dessa coisa assim, isso é normal, entendeu? Agora, quando a gente vai para esses lugares onde realmente não tem clínica veterinária, onde não tem esse atendimento, a receptividade dessas pessoas, É te melhor. receber com café, né, traz um bolo para você na hora da fila que você está trabalhando, entende o propósito que nós estamos ali, reconhece que nós viajamos muito tempo, deixamos nossas famílias para trás, né, fazemos a nossa ausência de casa para se fazer presente na vida de muitas famílias. Então, com certeza, essas famílias nos recebem assim, vamos supor assim, com muito mais receptividade do que muitas vezes na cidade grande. Mas também a mentalidade quanto à questão da castração nessas cidades menores é bem diferente, né? Sim, Acaba que vocês eu têm que sempre fazer um costumo trabalho de dizer o quê? educação muito maior, né? Nessas cidades É, pequenas. eu sempre falo assim, o cuidado com os animais está acompanhado com o desenvolvimento, né, socioeconômico de um município. Exemplo, você vai para São Paulo, vamos colocar São Paulo ali, que é um pouco da minha realidade. Você tem um bom emprego, vamos supor, você já tem seu apartamento,
você já tem as suas necessidades básicas já sendo supridas, e aí o que falta para você? Eu vou ter um animal. Então essa pessoa vai humanizar esse animal o máximo que ela puder, entendeu? Vai levar ele para dentro de casa, vai levar toda hora no veterinário, vai fazer. Então a questão cultural dela vai mudar, porque as necessidades básicas dela já foram supridas. Ela já tem um bom trabalho, já tem um bom emprego, já está estável, então ela consegue demandar outras necessidades para esses animais. Conforme menor a condição socioeconômica dessa pessoa, mais ela vai negligenciando esses cuidados básicos. Porque, se eu não consigo levar meu filho no médico, eu vou conseguir levar o cachorro. Se eu não dou remédio de verme para o meu filho, eu vou dar para o cachorro. Entendeu? Se eu não consigo comprar um bife para o meu filho, eu vou conseguir dar uma ração super premium para o meu cachorro. Então, algumas coisas acabam ficando de incoerência, então acabam sofrendo mais negligências em cuidados. Sempre eu falo que, lógico, existem exceções, que pessoas que muito mais simples, que cuidam bem melhor de pessoas que têm até algumas condições financeiras, não é esse caso, a gente fala de exceções, mas é que a tendência é que uma vez que você está com as suas necessidades básicas atingidas, que você consiga transferir isso para os animais é uma coisa muito mais fácil, né? Então, nível de escolaridade, muda muito a questão de uma consciência também de umas pessoas, de cuidados, dessas coisas todas. E a questão que você estava comentando, né? São Paulo a gente tem um número grande de hospitais públicos. Sim. Né? E eles têm crescido. Comparado a nível Brasil, né, ele está muito mais à frente. O Sul vem com uma militância na causa animal há muito tempo e com grandes forças, com grandes figuras públicas, né, defendendo, né, essa causa. E eu venho percebendo que, assim, você saiu da área do Sul, hoje Minas Gerais está começando a se apontar nessa questão da causa animal com muito mais evidência, porque está tendo um apoio do governo do estado, também alguns municípios, e eu venho percebendo que os outros estados acabam ficando muito esquecidos. Então, quando a gente aparece, é para poder trazer esse alerta e dizer que há possibilidade, né, de ser feito. Então, buscar é uma luta, né, também. Para que outros estados começam a entender isso como políticas públicas, né? E você acha que esse crescimento dos hospitais públicos, pelo menos nos grandes centros, facilitaria também a questão do trabalho de vocês? Porque aí ficariam os grandes centros mais bem assistidos e essas áreas que têm uma menor estrutura, uma menor capacidade, ou às vezes cidades que são muito pequenas, o atendimento por vocês seria mais facilitado do que um hospital público, por exemplo. Assim, uma cidade, mesmo que você colocar um hospital público em cada cidade, não vai conseguir assistir toda a demanda que se gera, tá? E outra coisa, cidades pequenas não têm muitas vezes capacidade, né, de se manter uma estrutura dessa, que é uma estrutura muito cara. Então, o atendimento itinerante ele é muito bom por conta disso, que você vai naquela cidade, você atende grandes volumes em pequenos dias, que te dá um fôlego para você voltar daqui 6 meses e continuar o trabalho, sem precisar montar grandes estruturas. Entendeu? Então, nos grandes centros, eu acho que é super essencial, porque nós não estamos falando só de castração, nós estamos falando de outras demandas de serviço que o hospital público poderia ajudar, como atropelamento, outros tipos de tratamentos e cirurgias, né? Mas a unidade móvel, ela se faz muito essencial para pelo menos para chegar exatamente onde a quem precisa. Por quê? Hoje você vai pegar uma pessoa muito simples que nem carro tem, não vai colocar um cachorro no Uber, né, em algum carro assim de táxi, para levar no grande centro para poder operar. Sim. Então, quando você leva a estrutura móvel para dentro do bairro dela, é muito mais fácil o acesso dela conseguir pegar o cachorro na coleira e levar até o mutirão de castração. Você acha que o crescimento ou o apoio a essas unidades móveis favoreceria a questão da própria da saúde pública como um todo, o atendimento desses animais mais carentes? Primeiro que assim, a gente precisa difundir isso, trazer isso como um mercado mesmo, porque se você colocar aí na ponta do lápis, quantos veterinários de itinerante nós temos no Brasil? Para quantos veterinários formados nós temos no Brasil? Então, a gente percebe que é uma proporção muito grande. Hoje, as faculdades não estão colocando a medicina do coletivo, muitas vezes, como matéria. Então, aos poucos, a gente vem percebendo essa crescente das universidades,
mas a gente precisa que tenha mais veterinários capacitados para poder trabalhar com a medicina única de saúde, com essa medicina do coletivo. Por quê? Porque mesmo que o Brasil inteiro falasse, olha, vai ter castração em todas as cidades, nós não vamos ter médicos veterinários capacitados para poder atender a demanda que o nosso país precisa. Então, é necessário criar uma políticas públicas também de capacitação desses médicos e uma sensibilização nesses grandes profissionais para poder atender a demanda nacional. E assim, eu tenho visto, assim, eu- são assuntos que a gente acaba não tendo como não Uhum. comentar, até por conta do que a gente ouve por aqui, que existe algumas tretas, vamos dizer assim, Sim. né? E como é que vocês lidam com isso? Que assim, muitos veterinários, quando o projeto chega numa cidade, eles acham que nós estamos chegando na cidade, estamos roubando os clientes deles. A primeira coisa que eu quero deixar claro é que, tipo assim, normalmente uma clínica, um hospital veterinário, ele não vive só de castração. Uhum, Se você chegar lá na clínica, você vai ver, não é que as gaiolas estão todas lotadas com serviço para castrar, né? Uma clínica veterinária gera o quê? Vive de consultas, outros tipos de cirurgia, internações, exames, tem uma outra gama de serviços que o hospital acaba é, necessitando. Então, a gente sempre fala que é uma ignorância pensar que a gente está roubando o serviço deles, uma vez que castração a gente só se castra uma vez, quando se faz bem feito. Então, você se castra somente uma vez. Então, se eu castrei um animal e essa pessoa não vai ter mais descendentes dentro da casa dela, tende a que ela tenha mais condições financeiras de levar o seu animal no veterinário do que se ela tivesse 10, 20. Se ela tem 10, 20, ela vai mais usar uma casa de ração como para consulta do que um veterinário, entendeu? Então, assim, é uma questão mais, sabe, de ignorância. A gente acaba que quando tem se denúncia, vem conselho, vigilância sanitária, e aí eles acabam vendo que a estrutura móvel está de acordo com as resoluções, com essas coisas, então aos poucos a gente vai conseguindo, assim, sabe, romper com essas barreiras, é né? porque eu acho que deva ter realmente bastante atrito, né? Tem, Porque o serviço de vocês é um serviço que busca um controle populacional, uma questão de saúde do coletivo, uma questão de. Como é que eu posso dizer? Da saúde como um todo. Né? Mas deve sim. haver realmente algumas é, disputas, por assim dizer, né? Então, tem algumas coisas assim, mas é aquilo que eu disse, né? O trabalho, aos poucos, ele vai mostrando que não há necessidade. Há animais para todo mundo atender. Se é nós não vamos conseguir extinguir todos os animais. Então, é só uma questão mesmo assim, sabe, tipo de ignorância mesmo. E aos poucos, essas coisas eu tenho fé que vai se diminuindo cada vez mais. Uhum. E você acha que o poder público deveria agir mais nessas Eu acho que questões? o poder público ele precisa, primeiramente, regulamentar a lei de castração que nós temos, trazer regras mais claras para esse trabalho, né? Criar métodos de incentivo aos municípios para poder cumprir, porque hoje nós temos uma lei que diz que você tem que fazer, mas não lhe obriga a ter que fazer, entendeu? Tá na Uhum. lei que você precisa castrar, mas a lei não pode te obrigar por conta de que foi vetada essa parte, porque eles dizem que entende que estaria fazendo você assumir uma dívida que muitas vezes você não poderia arcar. E aí você ultrapassaria o teto de gastos. Então, esse daí foi um item vetado, então acaba não sendo obrigatório, né? Diz que tem que ser feito, mas não te obriga. Então, isso, e não te dá um limite de quantidade por número de habitantes, entendeu? Então, eu acho que isso precisaria ser melhor visto, melhor escrito para poder conseguir E, trazer e essa. você acha que se a gente tivesse uma regulamentação melhor dessas leis, bem definido, tudo certinho, poderia evitar esses atritos? Eu acho que assim, a partir do momento que tivesse essas coisas bem claras, eu acho que o que é claro você não tem como por onde fugir, entendeu? Acho Uhum. que a partir do momento que está ali
e que vem já direto do poder público, né, essas regulamentações, essas coisas, com certeza a aceitação teria que ser, assim, por bem ou por mal, teria que aceitar. E aí ficaria mais tranquilo até o trabalho de vocês, Sim, né? sim, é aquela Porque coisa. Seria um sonho se nós pudéssemos ir às cidades, não precisássemos cobrar da população, uma vez que o poder público estivesse assumindo o seu papel e realizando as suas castrações. Então, com certeza, esse seria o melhor dos mundos. Só que nem sempre acontece isso. Muitas vezes as ONGs, as ONGs, os protetores têm que acabar organizando os mutirões particulares para poder atender essa demanda que o poder público fecha os olhos. aí acaba que o custo acaba ficando alto para essas ONGs também, né? Sim. É porque eles acabam tendo que fazer isso, porque senão daqui a pouco, 6 meses, 2 meses, alguma coisa, são essas linhadas vão estar batendo na porta deles. E hoje em dia, quem trabalha com proteção animal já está com a sua capacidade saturada já. Ninguém tem lá, eu tenho lá 10 vagas na minha casa para poder colocar animais se aparecer. Geralmente essas vagas já estão todas lotadas. As pessoas já estão esgotadas financeiramente, emocionalmente, né? Então, a gente precisa desafogar essas pessoas que acabam sendo invisíveis, né? O poder público não enxerga elas, essas pessoas acabam ficando doentes, porque você consegue ir embora se vê um cachorro atropelado, um protetor não. O protetor não vai ver um cachorro ser atropelado e vai colocar a cabeça no travesseiro e vai ficar tudo bem. Mesmo ele não podendo, ele vai tentar fazer alguma coisa por aquele animal. Uhum. E essa consciência também, eu acho que faz com que tenha se mudado muito a mentalidade com a questão da proteção animal hoje em dia, não? É, eu acho que assim, como eu disse, né? Sempre regiões há mais desenvolvimento do que outras, né? Uhum. Então, mas eu acho que o movimento da causa animal vem crescendo, vem em ascensão, ainda tem muito a ser feito, mas a gente percebe com os anos aí que vem passando uma certa mudança. E como é que você vê o futuro do Vetnomad? Olha, eu vejo o futuro do Vetnômade assim, mais unidades móveis espalhadas, de repente uma em cada estado, pelo menos. Eu vejo com mais hospitais sendo inaugurados em outros locais. Hoje a gente está com a nossa primeira unidade sendo nascendo agora, então que é o Vetnômade Guriri, né? Para aqueles que quiserem achar a gente no Instagram de lá, que é daquela região. E eu acho que eu vejo isso, assim, nós formando dentro desse hospital mais centro de treinamentos para capacitar mais mão de obra, para veterinários saberem operar com a técnica minimamente invasiva, com uma quantidade maior por dia, né, cirúrgica, tentando otimizar seu tempo, né, e montando mais equipes aí para poder atender uma necessidade que eu sei que vai, conforme vai tendo essa obrigatoriedade, vai começando a se abrir mais vagas, mais licitações e vai precisando de mais profissionais para trabalhar. O hospital, como você falou, vai ficar em Guriri, né? Isso, Ele inaugura quando? dia 6 de maio. 6 de Agora. maio. Isso. Daqui umas 2 semanas. É, é quase aí bater na porta. E como é que vai ser a estrutura lá? Bom, lá nós estamos assim pensando uma estrutura com muito carinho, né? Principalmente nesse um diferencial do cuidado com o tutor. Então lá nós estamos criando ambientes para caso o tutor precisar se internar junto com o seu animal, não quiser deixar o animal sozinho no hospital por algum motivo, né? E a gente entende também que a recuperação quando o animal está com o dono, ele é melhor do que quando o animal está sem o dono. Então nós estamos montando essa estrutura, a estrutura de laboratório, raio-x, para poder atender às necessidades dos hospitais, internações adaptadas por espécie, né, de cães separados de gatos, consultórios específicos para gatos, né, respeitando as particularidades de cada espécie. Tem muita gente que trata gato como cachorro, sabe? Eles são totalmente diferentes em questões comportamentais, de estresse. Então, nós estamos pensando assim, para cada ambiente, uma coisa, sabe, com muito carinho, para poder acolher bem, né, os seus tutores e os seus pets também. E vai ser um hospital social. Sim, a gente quer trazer um pouco assim, a gente quer trazer a ideia de tentar dar o acesso para todos. Tratar de forma diferenciada aquela pessoa que tem um único animal, das ONGs e protetores que tem uma demanda muito maior.
Então a gente pretende fazer com que o hospital consiga dar acesso para todas essas pessoas e para cada público a gente tratar de uma forma diferente. E a cidade lá é muito tranquila, né? A cidade, se eu não me engano, tem 192 mil habitantes, se eu não me engano, pelo segundo censo. Só o bairro de Guriri tem 40 mil. Então, a gente entende que ali comporta 2, 3, até mais hospitais ali por conta de uma crescente de população. Uhum. E vocês pretendem atender quantos animais lá? Tem uma Olha, previsão? ainda eu não tenho esse número, né? Assim, hoje a gente está tão preocupado com entregar esse espaço que gera uma energia, a organização, né? Uhum. Muitos detalhes para serem cuidados, Ainda mais que agora a que tá no gente ainda... finalzinho do. Não, é muita coisa que você vai vendo, muitos detalhes, assim, o grosso já terminou, mas, assim, tem muitos detalhes para conseguir, a gente ainda nem conseguiu parar, assim, sabe, para pensar na nossa capacidade ainda, sabe, eu acho que vamos deixar um pouquinho mais para frente para entender melhor como que vai ser. E tendo hospitais mais espalhados, vocês conseguem também ter pontos de apoio, né? Sim, a ideia seria essa, assim, sabe? De cada localização a gente tiver um ponto de apoio, principalmente para esse treinamento, né? Dessa mão de obra, com esses veterinários, que tiver a oportunidade de conhecer o nosso trabalho, ver a nossa técnica, mas isso ajudaria bastante. Eu queria agradecer, acho que a gente conseguiu dar um bom apanhado do que é o VetNomad, Sim, né? Como eu falei, realmente assim, existem visões diferenciadas do que é o serviço. Atritos e tretas vão existir independente de é, qualquer coisa. Eu acho assim, é um trabalho válido, eu acho que o controle populacional é sempre muito válido, né? Quando feito de forma correta, bem sim. certinho, direitinho, como você disse, tem volta e meia bate fiscalização, vê que vocês estão tudo ok, tudo direitinho. Então acho que isso já é um ponto bem positivo. Né? Eu realmente espero que o projeto cresça e que essas tretas, esses atritos diminuam, né? Apesar É, de eu ter certeza que eles sempre vão existir. mas isso em todas as profissões, né? Vai ter, eu acho que assim, nós somos uma equipe de garra, não é por conta de uma coisa ou outra que nós vamos abaixar nossa cabeça e vamos deixar de fazer nossa ação, principalmente, né, nós estamos dentro da nossa razão. Precisa assim, para que hoje, né, se você ver as grandes empresas, quando trouxeram inovação no seu mercado, quantidade de luta, de protestos que elas tiveram que enfrentar para que hoje elas estivessem estabelecidas e mudado né, você vê essas empresas de aplicativo, né, de carro, a quantidade de luta que elas tiveram que enfrentar, desde legislações que não estavam adaptadas para essas questões. Então, é mais ou menos como eu me vejo, né? Nós precisamos, alguém precisa dar a cara para bater, para que as coisas comecem a mudar, né? Então, Uhum. dentro da nossa área, não é diferente. Nós estamos trazendo muita coisa que é novidade, as pessoas estão acostumadas com os veterinários do seu bairro, trabalhando, indo para casa, e não está acostumada com esse cara que sai de casa e demora 2 meses para voltar, entendeu? Então, aos poucos, a gente entende que vai precisar ser ajustado essas legislações, que esses serviços itinerantes se tornem uma tendência e venha cada vez mais crescendo e crescendo e crescendo, e que existam muitos mais vetnômades por aí. É. Obrigadão mesmo, Rodrigo. Acho que a gente, como eu falei, a gente conseguiu abranger bem, né? O que é o Eu projeto. Sucesso aí no projeto do hospital. gratidão, eu que agradeço pela oportunidade, né, por estar apresentando aqui um pouquinho da nossa história. Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Plano B. Vídeo, internet, marketing, vídeo institucional, o que vocês precisarem que a galera faz. E dizer que é isso. E até semana que vem. Até lá. Um grande beijo para todos, viu?